Brincadeira tem hora. Para de brincar, menina, e vai estudar. Será mesmo? Em tempos tão diferentes, em tempos tão peculiares da educação, será que a gente vai conseguir colocar essa meninada para estudar se ela não tiver interesse no que ela está fazendo? Se essa coisa de estudar não for uma coisa significativa para ela? Pois então, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre por que a gente usa a ludicidade como recurso educativo, como conduta educativa. Por que a ludicidade? Bom, meus queridos, a ludicidade, ela tem sim uma função educacional. Por quê? A criança é lúdica. A criança, ela vive no mundo da brincadeira, no mundo da fantasia, no mundo da ludicidade. Então, se a gente não adequar os nossos contextos, se a gente não adequar os nossos conteúdos para essa linguagem, para esse formato de entendimento do mundo, a gente talvez esteja promovendo um aprendizado e uma aprendizagem maçante, uma coisa que fica ali por obrigação. E o que a gente está querendo inserir aqui, nesse momento, que é o de formação humana, é o do prazer pelo aprendizado, é o do prazer pelo conhecimento, é ensinar a criança a pesquisar, é ensinar a criança a gostar de aprender. Por quê? Porque o aprendizado, ele não tem fim. A aprendizagem começa na hora que a gente nasce e termina na hora que a gente morre, quando a gente fala de corpo físico. Mas a aprendizagem não tem fim, ela é a todo momento, ela é a todo instante, então ela tem que ser prazerosa. Então, por que a ludicidade? Porque a ludicidade faz parte da essência da criança. Se a gente fala de uma infância que brinca, se a gente fala de uma criança que vive um lugar que é próprio dela, então a gente está falando de brincar, a gente está falando de situações lúdicas, de vida lúdica. Então a ludicidade é o nosso recurso e a nossa conduta educativa, sim. E os jogos e as brincadeiras que fazem parte do contexto lúdico, eles auxiliam a transposição dos conteúdos que a gente tem que passar para a criança para o mundo do educando, para o mundo do aprendiz. A ludicidade, ela é uma condição já inerente também ao ser humano que nasce nesse mundo. Todo ser humano que nasce, ele já nasce com a brincadeira impressa na sua existência. Ele já nasce, a criança, ela já inspira essa coisa do brincar, essa coisa da afetividade, essa coisa da leveza. Isso é inerente já ao ser infante. Então, isso significa que a ludicidade, a essência do nosso ser, ela é da natureza humana. Ela demonstra essa nossa evolução com base nas interações culturais, com base nas interações sociais e motoras. E o repertório da linguagem, do brincar, é inerente ao homem. Né? A criança, ela nasce com essa predisposição para a brincadeira. E é nessa cultura da infância nessa cultura do brincar, é que vai se estabelecendo, é que vão se estabelecendo os processos de conhecimento, a aquisição cultural desse ser, dessa criança, a aquisição das habilidades sociais, das habilidades motoras. Então, quando a gente consegue articular a teoria com a prática, a gente pega a nossa programação que a gente tem lá na base nacional curricular, na escola, e aplica isso dentro desse contexto, né? Quando a gente consegue pegar essa teoria, esse ensino explícito que a gente tem que passar para a criança dentro da escola, por exemplo, a gente consegue aliar esse conhecimento a uma praxis, a esse conhecimento a uma experiência. A gente consegue, então, dar prosseguimento à aprendizagem, ao processo educativo, ao processo de transmissão de conhecimento de uma forma diferente e significativa, ou seja, lúdica. Né? Se a gente aplica esse modelo lúdico de transmissão de conhecimento, a gente tem como resultado alunos mais questionadores, a gente tem como premissa, primeiro,
um espaço que estimule mais questionamento, que estimule mais curiosidade, que estimule mais interesse pelas coisas, pelos acontecimentos. E aí sim a gente vai ter um resultado com alunos menos alienados e mais fora da caixa, mais perceptivos em relação às realidades que os cercam. E aí a gente consegue promover ainda mais práticas significativas nesse processo de ensino-aprendizagem. Aliás, são essas práticas que vão favorecer essas habilidades e construir seres mais questionadores e mais ligados com as realidades, mais críticos com o seu entorno, em relação ao seu entorno e em relação à realidade que ele enxerga. A gente tem muitas práticas dentro das instituições educativas, das instituições de educação, nas variadas etapas da educação, desde a educação básica até o ensino superior. Às vezes algumas práticas, às vezes algumas matérias, elas não fazem relação com a prática. E é isso que a gente tem que tentar colocar e fazer diferente na nossa prática. E isso começa na educação infantil, quando a gente coloca a ludicidade dentro do nosso currículo, dentro do nosso repertório, dentro da nossa conduta, dentro da nossa prática com as crianças, a gente já está conseguindo fazer uma relação entre a teoria e a prática. A gente já está conseguindo colocar essa criança para viver experiências, para fazer, para realizar, para descobrir, para se desenvolver, né? Então, a gente tem o que? A gente valoriza, quando a gente usa a ludicidade na educação infantil, a gente está começando a produzir um ser diferente já no futuro, né? Um ser que vai produzir mais, que vai criar mais, que vai ser um ser mais, talvez mais fiel à sua essência natural, né? Então, quando a gente usa, a gente está valorizando a criatividade desse ser, a gente está valorizando o cultivo de uma sensibilidade, porque a gente promove para que a criança ela modifique esse meio onde ela vive. A gente está buscando afetividade na forma com que a gente passa esse conhecimento, com que a gente transmite e também com que a gente recebe, porque nós não somos transmissores de conhecimento, nós somos compartilhadores de conhecimento. A gente compartilha conhecimento com a criança, porque a gente traz o que a gente tem e a gente também leva o que ela nos traz. Porque a criança produz muito conhecimento a partir do meio que ela está vivendo, ela produz conhecimento a partir da materialidade que ela consegue modificar. E ela traz isso para a gente. O nosso trabalho é codificar, mediar e ajudar essa criança a explicitar melhor isso, ajudar essa criança a concretizar e formatar melhor esse conhecimento que ela está adquirindo, que ela está produzindo a partir desse meio que é estimulado por nós, que é proporcionado por nós adultos também. Então, a gente está nutrindo a alma dessa criança, a gente está colocando mais aparato para que ela viva essa essência lúdica, para que ela viva essa essência natural dela, da brincadeira, da simbolização, dessa linguagem leve, dessa linguagem brincante. Então, a gente está valorizando todas essas coisas a partir de experiências de ação, pensamento e linguagem, não é? Quando a gente coloca uma criança para viver uma experiência, a gente produz um ambiente estimulador, um ambiente provocativo, e a criança tem uma ação projetada sobre o que ela vê, sobre o que ela tem interesse. Ela vai até o que ela tem interesse e ela modifica o ambiente conforme a sua intenção. Então, a gente provoca a ação, a gente provoca uma projeção desse pensamento através da intenção da criança, a gente também está provocando linguagem, porque a partir do momento que as funções cognitivas elas se desenvolvem, a linguagem emerge, né? A linguagem oral emerge. Por enquanto ela está numa linguagem corporal, mas depois ela vai desenvolvendo a linguagem oral. Isso aí é assunto depois para um novo vídeo. Mas através da ludicidade, quando a gente valoriza a experiência da criança, a gente está estimulando, sim, a gente está promovendo a ação, pensamento e linguagem. E isso é a fonte dinamizadora
do desenvolvimento. Isso é uma fonte que dinamiza todo esse processo de desenvolvimento aliado à ludicidade que está sendo proposta, que está sendo permitido para que a criança viva. Quanto mais o adulto vivencia a sua ludicidade, maior vai ser a chance dele trabalhar com a criança de forma prazerosa. Por quê? Porque quando eu estou vivendo nesse mundo da criança, no mundo lúdico, eu preciso me dotar de todos os aparatos para conseguir me comunicar com essa criança. Então, se eu me permito ser um pouco mais lúdico, eu também dou espaço para essa criança e consigo ali articular a linguagem com ela e promover para que tudo isso se amplie. Então, a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa romper algumas barreiras. Porque tem um mito da brincadeira, né? Agora a gente tem que ficar calado, não pode brincar porque é hora de aprender, é hora de estudar. Peraí. Né? A brincadeira é passatempo, isso é um mito. Outro mito é que a brincadeira não é nada sério. Outra coisa, adulto que brinca com a criança não tem responsabilidade. Algumas vezes eu já passei por isso em lugares muito tradicionais, onde o professor ele tem que estar num lugar, num pedestal, num lugar de seriedade, num lugar distante da criança. E quando a gente vive o mundo da criança, tem aquele ranço de que a gente está perdendo a autoridade, né? E não é assim. Muito pelo contrário, a gente ganha muito mais essa criança quando a gente entra no mundo dela, quando a gente brinca com ela, quando a gente partilha da realidade, da cultura dela, né? Outro mito que a gente tem que derrubar é que brincadeira é algo superficial e que não traz conhecimento algum. Pura crença limitante. Porque, pelo contrário, é na brincadeira que a criança desenvolve conhecimento, é na brincadeira que a criança tem o próprio desenvolvimento infantil. É através daquela linguagem ali que ela amplia seu repertório cultural, que ela amplia seu conhecimento e que ela se descobre para ela poder criar mais habilidades para a vida, habilidades de vida, habilidades de autossustento, né? Autossustento emocional, autossustento motor, autossustento, né, de autonomia, de todas essas habilidades que ela precisa para se sustentar como um ser com integridade emocional, física na vida e nos desafios que ela tem a seguir. Agora, qual que é o nosso desafio em relação a tudo isso? A gente educar com criatividade e responsabilidade de maneiras mais interessantes de lidar com a realidade. Pois a gente precisa entrar nessa essência para a gente conseguir desenvolver criatividade para poder trazer possibilidades através dessa brincadeira. Se a gente não entra nessa essência, se a gente fica naquela coisa de transmitir conhecimento o tempo todo, a gente não consegue brincar. E a gente não consegue desenvolver o recurso lúdico para poder atrair essa criança, para poder trazer ela para aquele conhecimento que ela precisa adquirir no momento. Se a gente fica só naquela coisa séria de que, gente, o sinal de trânsito verde é o que você pode seguir, o amarelo é o que você tem que ter atenção e o vermelho é o que você tem que parar, a gente distancia essa criança da realidade dela, que é puramente prática. Porque a criança é corpo, a criança é movimento, a criança é estímulo sensorial. Então a gente precisa colocar ela para praticar. O abstrato para ela não funciona muito. O abstrato fica no abstrato, depois ela esquece. E o que ela vive na experiência é o que ela guarda. O que foi prazeroso é o que ela guarda. Então, se a gente conseguir entrar nesse mundo, a gente pode desenvolver criatividade e maneiras interessantes de aprender o aprendizado, de aprender o conhecimento e conseguir disseminar, conseguir abrir isso para outras possibilidades, para outras curiosidades, para outros desenvolvimentos de outros assuntos, né? A gente tem os recursos, que são os jogos, os brinquedos e as brincadeiras. A gente precisa entrar no mundo dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras. E é por isso que nesse canal aqui jorra ideia de jogos, brinquedos e brincadeiras. Jorra. Por quê? É daí que a gente constrói o conhecimento. É daí que a gente fala de conteúdo. É dentro de um joguinho de futebol, de um campinho de futebol de mesa, que a gente fala sobre relações adversárias, que a gente fala sobre cooperação ou competição, que a gente fala sobre habilidades motoras
que a gente fala sobre habilidades cognitivas, de regra, de valores, de motivação, tá? Então a gente não precisa falar isso, escrever no quadro lá para a criança copiar, não. A não ser que chegue a hora disso, lá no ensino fundamental. Estou focando aqui um pouco meu pensamento na educação infantil. Mas, enquanto a criança ela está na vivência lúdica, ela está no desenvolvimento motor, físico, sensorial, cognitivo, a priori, a gente precisa dar para ela maneiras e possibilidades de se desenvolver através desse caminho, que é o caminho natural do desenvolvimento dela. Então, por isso que os jogos, brinquedos e brincadeiras são muito importantes na educação infantil, porque a criança até os 5 anos, até os 5, 7 anos, ela está muito baseada no concreto, muito baseada no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? E através do desenvolvimento neuropsicomotor dele, emerge o desenvolvimento cognitivo. E aí, sim, se a criança conseguir desenvolver-se nessa base, ela consegue depois uma alfabetização com sucesso, ela consegue depois um ensino mais sistematizado e mais pautado nisso aqui, ó, folha e quadro, um pouco com mais facilidade, sabe? Com mais desenvoltura para isso. Na hora que ela precisar concentrar mais nessas coisas, que chega lá no ensino fundamental, ela já teve o espaço que ela precisava na educação infantil para se desenvolver, para se organizar, para chegar nessa etapa mais elaborada. Não significa que ela vai parar de brincar, não, que ela vai parar de desenvolver o corpo, que ela vai parar de precisar de usar esse corpo para continuar se desenvolvendo, que vai precisar da ludicidade, vai continuar precisando da ludicidade quando ela for criança. Até a gente, enquanto adulta, a gente precisa da ludicidade, senão o mundo fica muito sem graça, fica muito sério, fica muito sem sal, né? Então a gente precisa brincar um pouquinho, porque senão perde a graça de tudo, aí ninguém dá conta, né? O estresse começa a ficar forte e a gente dá uma pirada, mas é por aí, tá, gente? É por aí. Como que a gente faz, então, para poder usar a ludicidade nesse nosso processo educativo? A gente tem que se envolver com literaturas, né? Que primeiramente, se a gente está na posição de estimular a criança, terapeuta, professor, pais, etc., se a gente está nessa posição de mediador, de estimulador da criança, a gente precisa se envolver com literaturas que falem disso, né? Com literaturas que abordam essas questões, que estejam dentro dessa área da ludicidade. E aí a gente precisa definir os nossos objetivos em relação ao recurso que a gente está usando, né, com essa criança, organizar os espaços de forma que esses espaços sejam estimulantes, que eles sejam provocativos para aquele objetivo que a gente tinha traçado antes. A gente precisa selecionar as nossas propostas, porque a gente não consegue trabalhar todas as propostas que a gente precisa com essa criança de uma vez só, numa tarde ou num atendimento só. A gente não consegue, então a gente precisa selecionar quais as propostas, quais os recursos, definir esses objetivos e prosseguir. Escolher o meio que a gente vai prosseguir com ele, né, o meio de tratamento ou de mediação com essa criança, que eu já disse aqui, jogos, brinquedos e brincadeiras, se você quiser estar trabalhando com a ludicidade. E a gente vai adequar a atividade conforme a necessidade e interesse da criança. Então tá, a gente tem milhões de ideias aí na internet, milhões de ideias aqui no painel da infância. E como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso aí para qualquer criança? Não. Essas ideias, elas servem só para te dar um norte. Ela pode servir integralmente para a criança que você está trabalhando, mas ela pode servir só para te dar um insight, só para te dar uma ideia mesmo. Porque às vezes você está com uma criança com uma necessidade tão específica que você vai ter que adaptar a ideia que já vem pronta para você através das suas pesquisas. Então esse trabalho aqui também é para a gente conseguir desenvolver esse raciocínio, que é um raciocínio lúdico. Não é um raciocínio da coisa pronta que você vai copiar e vai fazer, não. É um raciocínio de avaliação da necessidade, avaliação daquela criança que você está trabalhando e a aplicabilidade disso. Qual que é a aplicabilidade daquele recurso que você escolheu? Ela serve? Ele está na etapa certa de desenvolvimento que a criança precisa? A criança tem assimilação daquela proposta ali? Então, é o que você vai precisar de aprender a fazer. Adequar, né, a atividade conforme as necessidades e os interesses da criança. Por que os interesses? Porque senão a criança não engaja. Por que as necessidades? Porque senão você não atende o objetivo, você não atende o princípio que a criança precisa se desenvolver. Então, o que você vai precisar
para poder fazer tudo isso. Conhecer de desenvolvimento infantil. Aqui nesse lugar, aqui nesse trabalho, nesse canal, a gente fala também disso bastante, sobre desenvolvimento infantil. A gente vai precisar de ter um olhar sensível sobre a criança, a gente vai ter que estudar a infância, pensar na infância. A gente vai ter que não ficar preso a protocolos prontos e acabados, né? E agir com dinamismo e leveza, que é o que eu falei aqui antes. Analisar todo o contexto e adequar isso à realidade propícia. Respeitar as manifestações que a criança apresenta, porque não adianta eu avançar o sinal. Se aquela criança não está pronta para aquilo ainda, a gente tem que trocar de recurso, a gente tem que trocar de proposta, né? Para a gente conseguir um resultado legal, para a gente conseguir pensar num processo bacana de desenvolvimento para essa criança. Então, gente, sobre a ludicidade é isso. Ficou claro para todo mundo e entender o quanto a ludicidade é importante na condução do aprendizado da criança? Ficou bem claro? Eu espero que tenha ficado. Numa próxima, a gente amplia um pouco mais sobre esse assunto. É assim que a gente trabalha com a brincadeira para promover o aprendizado. É assim que a gente usa a ludicidade, basicamente falando. E numa próxima, a gente amplia mais de como promover a aprendizagem através da brincadeira. Se esse conteúdo foi importante para você, eu te peço que compartilhe para que ele possa ajudar mais pessoas que estejam interessadas em trabalhar nessa linha de pensamento com a criança, de ampliar mais os recursos de aprendizagem para a criança, de fazer com que a aprendizagem seja mais significativa para as crianças. E, por favor, se inscreva nesse canal, curta, ative as notificações para que você possa receber mais conteúdos em relação a esse assunto. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. E eu vou deixar um link aqui embaixo, em algum lugar dessa tela, alguma coisa direcionando para um vídeo que eu falo sobre como promover a aprendizagem também através da brincadeira. Eu amplio um pouco mais essa linha de pensamento que a gente está seguindo aqui, que é promover a aprendizagem lúdica e a aprendizagem significativa, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!